Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, gente. Meu nome é Renan, eu sou consagrado da Comunidade Face de Cristo. Meu nome é Ana Ruth, também sou consagrada da comunidade. Estamos aqui nesse momento para partilhar com vocês sobre a instituição da Eucaristia que neste dia de hoje estamos celebrando. Esse é um momento muito rico para todos nós, muito caro, porque é o momento da instituição daquele ponto alto do Senhor. É o momento que o Senhor se dá para todos nós através da Eucaristia. E eu gostaria de partilhar esse momento com vocês, essa reflexão, a partir de 3 passagens que eu creio que são muito interligadas e faz todo sentido. As passagens são João 13, de 1 a 16, Lucas 22, de 24 a 27 e Filipenses 2, de 6 a 7. Então, nós vamos refletir a partir desse contexto evangélico, a instituição da Eucaristia e o momento que antecedeu, que foi o lava-pés. Ana Ruth vai ler para a gente João 13. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara sua hora passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, quando já o diabo pusera no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de entregá-lo, sabendo que o Pai tudo pusera em suas mãos, e que ele viera de Deus e a Deus voltava, levantava-se da mesa, depõe o manto e, tomando uma toalha, cinge-se com ela. Depois põe água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chega então Simão Pedro, que lhe diz: Senhor, tu lava-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas o compreenderás mais tarde. Disse Pedro: Jamais me lavará os pés. Jesus respondeu-lhe: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro lhe disse: Senhor, não apenas meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe disse: Quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Vós também estáis puros, mas não todos. Ele sabia com efeito que eu entregaria, por isso disse: Nem todos estáis puros. Depois que lhes lavou os pés, retomou o manto, voltou à mesa e lhe disse: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Se, portanto, eu, o Mestre e o Senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Essa passagem, ela vai ser o núcleo da nossa reflexão, né, para que a gente possa refletir a partir dela também a instituição da Eucaristia. Mas eu queria fazer uma contextualização, né, com outras 2 passagens para que a gente possa compreender melhor o que estava se passando naquele momento antes da instituição da Eucaristia. Então, eu queria que vocês abrissem também aí na casa de vocês, Lucas 22, de 24 a 27. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Houve também uma discussão entre eles. Qual seria o maior? Jesus lhe disse: os reis das nações as dominam,
e os que as tiranizam são chamados benfeitores. Quanto a vós, não deverá ser assim. Pelo contrário, o maior dentre vós torne-se como o mais jovem, e o que governa como aquele que serve. Pois, qual é o maior, o que está à mesa ou aquele que serve? Não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. E eu queria, para a gente complementar, Filipenses 2, de 5 em diante. Filipenses 2, de 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele, estando na forma de Deus, não usou do seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como homem. Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Por isso, Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, sobre a terra e sob a terra, e que toda língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Gente, nós vamos fazer uma reflexão, né? Eu e Ana Ruth vamos compartilhar essa reflexão, e eu vou abordar assim 4 pontos que eu acho que são importantes para o dia de hoje, para que a gente possa entender, na realidade, tudo aquilo que o Senhor fez e quer fazer ainda na nossa vida. Então, o primeiro ponto que eu queria abordar e deixar aqui claro para todos nós é que a lógica de Deus não é igual à nossa lógica, a lógica humana. O Senhor tem uma lógica diferente da nossa, e por isso que muitas vezes nós nos confundimos. Nós pensamos que a nossa lógica deve preponderar, deve prevalecer, mas a lógica que deve preponderar não é a nossa, é a do Senhor. Só para um breve contexto, para que a gente possa entender o que se realizou na passagem de João 13, é que quando o Senhor ele retira a capa, retira o manto e se coloca naquela posição de servo, ele estava tomando, gente, a posição mais subalterna que podia ter naquela sociedade, naquela cultura, que era a posição de escravo que lavava os pés do seu senhor. Essa posição era guardada apenas para os escravos de menor envergadura, porque até entre os escravos havia uma gradação. Escravos judeus não lavavam os pés dos seus senhores. Essa função, essa missão era guardada para os escravos gentios. Eram eles que eram responsáveis para fazer essa função de lavar os pés. Essa função de lavar os pés, né, na época de Jesus, era algo que se fazia com os viajantes, com as visitas, porque a maioria deles andava de sandália e, obviamente, naquele tempo também a poeira, né, tomava muito aos pés. Então, era comum se lavar esses pés e era essa função dedicada aos escravos, aos servos. E o Senhor, ele resolve tomar exatamente essa função para si. E aí eu quis contextualizar esse texto bíblico com outras duas, para que a gente possa entender. Na realidade, a gente vai ver que lá em Lucas 22, os discípulos, um pouco antes, alguns dias antes, eles estavam disputando quem era o maior. Quem deles iria sentar à direita ou à esquerda? Quem deles merecia mais respeito? Quem deles estaria numa hierarquia maior? Porque, obviamente, essa discussão estava permeada porque aqueles inferiores seriam aqueles que iriam fazer os serviços, vamos dizer assim, mais subalternos. E aí foi quando o Senhor interviu lá em Lucas 22 e já disse a eles que quem quisesse ser o maior deveria ser o último, deveria ser o servo de todos. Mas, infelizmente, os discípulos ainda não tinham compreendido essa lógica do reino de Deus.
E é a lógica de que nós também somos contaminados muitas vezes e achar que quem tem mais dinheiro, ele está num patamar mais elevado, quem tem mais conhecimento, quem tem títulos, quem tem uma roupa X, Y, ele está superior às outras pessoas. Essa é a lógica do mundo, é a lógica do cargo, a lógica do prestígio. E não é essa a lógica de Deus, foi exatamente o que ele veio mostrar. Em João 13, ele vem mostrar e vem fazer um resumo, gente. Basicamente um resumo de todo o Evangelho. Ele vem mostrar que a lógica do reino dos céus é a lógica do serviço, da entrega. É essa lógica que o Senhor vem nos mostrar. Infelizmente, os discípulos estavam contaminados ainda com a lógica do mundo, que nós muitas vezes também estamos contaminados. O nosso Deus é o Deus da bacia e da toalha. É o Deus do serviço. É para isso que nós estamos sendo formados, para entender que a nossa lógica, dentro das comunidades, dentro da igreja, na nossa vida, na nossa casa, é a lógica do reino dos céus. Né? É a mesma lógica que Santa Teresinha ela entendeu muito bem e que ela tentou viver muito bem. E eu queria aqui também, Renan, trazer para todos nós a reflexão ainda em cima de tudo isso que você colocou, que o nosso Deus, o nosso Jesus, ele é o Deus da bacia e da toalha, é que antes dele fazer todo esse momento de vivência da Eucaristia, da instituição da Eucaristia, dos preparativos para a ceia pascal, ainda em Lucas, né, no versículo 15a, Jesus diz assim, logo que ele manda, né, orienta que os discípulos vão até um lugar para perguntar onde é que vai fazer todo aquele momento da ceia, da preparação. E aí, quando os discípulos vão e voltam, Jesus vai e faz essa afirmativa, que é no Lucas 22, 15a. Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer. Então, esse exemplo da bacia, da toalha, esse exemplo do serviço, Jesus veio vivendo em todo o seu momento de pregação. E em todos os seus 3 anos que ele passou com os discípulos, com os apóstolos, fazendo essa vivência desse amor, ele ainda, nesse momento, antes do momento da paixão, antes da instituição da Eucaristia, ele faz essa partilha. Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer. Porque era exatamente nesse exemplo da partilha, nesse exemplo do doar-se, nesse exemplo da instituição da Eucaristia, que é serviço, que é partilha de dons e é partilha de vida, ele quer dar o grande exemplo. Ele quer chegar o momento de se ajoelhar e mostrar que amar é servir, é estar com o outro, é partilhar. E a instituição da Eucaristia, ela é o suprassumo, né? Ela é o ponto alto de toda a entrega do Senhor. É quando ele se entrega totalmente para nós e faz perpetuar, porque a Eucaristia é o próprio Deus doado, é o próprio corpo, é o próprio sangue. Não é um faz de conta, não é um teatro, é a própria carne do Senhor, é o próprio sangue do Senhor. Né? E isso é importante que a gente entenda. Portanto, por isso que é a doação máxima. E é interessante, Ana Ruth, que dentro também, ainda seguindo a passagem, nós vamos ver mais adiante, quando o Senhor vai falar para Pedro, né? Ele diz o seguinte, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhes disse, Senhor, tu lava-me os pés? Respondeu Jesus e disse, o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar os pés, não tens partes comigo. Disse-lhe Simão, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Gente, essa passagem ela é muito significativa.
Primeiro porque eu queria deixar claro que para que a gente possa ter parte com o Senhor, é preciso a gente ser lavados por Ele. O Senhor diz para Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não terás partes comigo. Gente, o que é ter parte com o Senhor? Ter parte é ter parte da herança, é ter parte desse reino, é fazer parte, é estar no mesmo time, é estar do mesmo lado. Se nós não nos deixarmos lavar a nossa alma, a nossa mente, o nosso comportamento, as nossas atitudes, nós não teremos parte com Deus. Para isso é preciso que nós abramos o nosso coração para que o Senhor possa nos lavar dentro dessa quaresma, dentro desse momento difícil que nós estamos passando também de quarentena. Nós precisamos ser lavados pelo Senhor. Lavados da nossa arrogância, da nossa prepotência, da nossa falta de compreensão, da nossa vontade de ser Deus de nós mesmos. Eu olho para essa pandemia, olho para tudo isso que está se passando ao redor da gente, e eu fico perguntando, o que Deus quer nos falar? O que Deus quer dizer a cada um de nós? Gente, Ele não está querendo falar, não é só com a humanidade como coletivo, não é só com o outro, mas é comigo, Renan, com a Ana Ruth. O que Deus está falando para a gente? O que Deus está falando para o nosso país? O que Deus está falando para a humanidade que se encontra de joelho hoje por conta de um pequeno vírus? Nós que dizíamos que não tínhamos tempo para fazer a nossa oração pessoal, que não tínhamos tempo para ler a Bíblia, que não tínhamos tempo para refletir, hoje o Senhor mostra que tempo é prioridade. Tempo a gente é que faz. Então, na realidade, tudo aquilo que a gente pensava que era o mais importante, o meu trabalho, a minha carreira, os meus estudos, hoje se transformou em um quase nada. Se transformou em quase nada. E é exatamente nessa mensagem que Deus tem para falar, que Renan estava aqui verbalizando. Nós estamos sendo chamados, desde o período da quaresma e com o estouro dessa pandemia, a viver esse êxodo, essa saída de mim. Nós estamos, paradoxalmente, né, até ambivalentemente, sendo chamados a ficar em casa. Mas estamos sendo chamados por Jesus a sairmos de nós, mesmo estando em casa. Na história do Êxodo, o povo foi chamado a sair da terra. Nós estamos sendo chamados a ficar em casa, mas a sairmos de nós, a esvaziarmos de todas essas questões que Renan trouxe aqui. Né? A sermos lavados, a sermos limpados, né? Que essa limpeza possa tirar de nós tudo o que impede que o amor de Deus, que nesse momento da instituição da Eucaristia se faz, se doa, se coloca disponível para nós, possa falar em mim e possa falar por mim. Então, nessa última ceia, né, nessa instituição da Eucaristia, o que é que nós vemos? Vemos a entrega de Jesus, né, a doação. Jesus se pondo a nós como possibilidade real de vivência do amor. A Eucaristia como serviço, como eu já disse, como partilha de dons. A Eucaristia como momento de dom de vida, de sair de si mesmo, de descentramento. Então, essa atitude espiritual é uma exigência que é feita a nós nesse momento. E Jesus, quando ele diz que desejou ardentemente viver, comer essa Páscoa convosco, quando ele coloca isso, ele exprime exatamente que ele deseja nos ensinar essa atitude espiritual, em que a gente não pode estar fixo somente nas dores, porque quando a gente fala em Semana Santa, em vivência desse tríduo pascal, muitas vezes a gente fica perdido ou fica preso, eu não digo nem perdido, preso nas dores, no sofrimento, na flagelação que nosso Jesus viveu. Mas antes disso, ou além disso, foi algo forte, é algo forte que nos marca todo esse sofrimento de Jesus. Mas nós precisamos não tanto nos fixarmos nessas dores, mas no amor,
na entrega livre dele nesse momento. Isso que você fala, Ana Ruth, eu vejo assim, grandemente na passagem no versículo 7 lá do Evangelho de São João, quando Pedro, né, na sua espontaneidade, quando ele viu aquele ato do Senhor, um ato que contradizia a posição de mestre dele, assumindo uma condição de escravo, ele não entende. Como a gente às vezes não entende a instituição da Eucaristia, como a gente não entende como é que se dá, né, por que o Senhor chegou a um extremo tão grande de doar o seu corpo e o seu sangue. E aí o Senhor fala algo que eu acho que é muito presente para mim, para você, né, para todos nós, que ele diz o seguinte: você não compreende agora o que eu estou fazendo. A você, mais tarde, porém, será dado o dom da compreensão. Mais tarde entenderás. Tu não compreendes agora, Pedro, o que eu estou fazendo, mas mais adiante tu compreenderás. Gente, e esse versículo 7, ele daria um retiro de uma semana. Porque esse versículo ele fala um pouco sobre a soberania de Deus. Quantos de nós não estamos entendendo esse momento atual que nós estamos passando? Senhor, mas como é que pode isso? Por que nós estamos passando por essa situação tão grave? Por que o mundo hoje todo está recolhido? Por que as pessoas estão morrendo? Da mesma forma que Pedro não entendia por que o Senhor tomou a condição de escravo, estava lavando os pés dos discípulos. Não era possível aquilo. Como é que a gente entende que um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, vai ser morto numa morte de cruz, de crucifixão, que era uma morte humilhante? Não cabia dentro da nossa cabeça. E nem cabia dentro da cabeça de Pedro. Só que o Senhor diz: agora nós não compreendemos, mas mais adiante tu o compreenderás. Gente, quantas coisas a gente não consegue compreender que estão dentro dos planos de Deus na nossa vida, na vida da sociedade, que mais adiante nós vamos compreender. E eu creio que também nós, enquanto sociedade, enquanto povo de Deus, nós vamos compreender esse momento atual que nós estamos vivendo. Porque Deus está no controle, porque Deus sabe o que faz. Existe um propósito para tudo de Deus na nossa vida. Então, eu creio que muitas pessoas hoje estão sofrendo, tem familiares sofrendo, tem pessoas adoentadas, pessoas com medo, com pânico, com ansiedade. Mas mais adiante nós vamos compreender por que nós estamos passando por isso. Por que nós estamos sofrendo essa situação toda. Isso tem um sentido, tem um significado. E queira Deus que nós possamos renascer como uma sociedade melhor, como um povo melhor. E eu queria deixar assim bem claro, Ana Ruth, assim, coisas que a gente vivencia no nosso dia a dia. É que, às vezes, a gente pensa, a gente imagina que quem está sofrendo é menos amado por Deus. Que quem morreu na pandemia é menos amado por Deus. E aí eu pergunto a você, quem disse que as pessoas que estão sofrendo são menos amadas por Deus? Quem lhe disse isso? Quem lhe disse que aqueles que estão escapando, que estão sadios, são mais amados? A lógica de Deus, gente, não é a nossa lógica. A lógica de Deus é completamente diferente. Aí nós vamos tomar também lá no Evangelho Jó. Jó era justo. E Jó, no Antigo Testamento, né? Jó era justo. E o Senhor fez com que ele passasse por provações. Então, muitas vezes a gente precisa só refletir, mergulhar. O que Deus quer nos falar? Como ele falou através da Eucaristia. E ele nos fala através dessa Eucaristia. Né? Algo que para os discípulos naquele momento era incompreensível. Era algo que não cabia dentro da cabeça deles. Tanto é que em alguns momentos os próprios discípulos, através de Pedro, repreendeu o Senhor. Senhor, tu não podes morrer, tu não vais morrer. Né? E o Senhor rechaça. Porque essa lógica, gente, não é a lógica de Deus não é a nossa lógica. Ela é completamente diferente. E é isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa pedir ao Senhor nesse momento de Quaresma, nesse momento da Páscoa, que as escamas caiam dos nossos olhos, que a gente possa enxergar a essência do Evangelho. E quando eu iniciei, eu disse, essa passagem de João 13, gente, ela é o resumo de todo o Evangelho, de toda a pregação de Jesus. Ele quis nos mostrar que ele veio para servir,
E que nós também somos chamados a servir, e não para ocupar grandes cargos, não para sermos grandes, e não para mandarmos, mas para servir o outro, para nos doar ao outro. É isso que nós estamos sendo chamados, porque é pelo serviço que nós nos santificamos. E é exatamente a essa santificação, né, que Jesus ele faz uma consumação antecipada nessa instituição da Eucaristia. É uma consumação na cruz, antecipado, que é vivido durante a ceia. No momento em que ele, inicialmente, antes daquele momento da cruz, ele se entrega em toda a totalidade do seu ser, a cada um daqueles apóstolos que ali estavam. E aí, nesse momento de santificação e de pandemia que estamos vivendo, o que é que nós nos perguntamos, fazendo uma analogia com a ceia, a Santa Ceia, com o momento em que Jesus se entregou em sua totalidade, que entregou totalmente o seu ser ali, lavando os pés dos seus discípulos, lavando os pés dos seus, numa totalidade de entrega aos seus. A pergunta que fazemos hoje é: quem são os meus hoje? Os seus de Jesus eram os apóstolos. Pedro, Tiago, João, Judas Iscariotes, né? Eles é que estavam ali, cada um na sua fragilidade, cada um na sua dificuldade humana de aceitação, de entender o que Jesus estava vivendo, de entender a mensagem do Pai que Jesus estava vivendo naquele momento. Mas Jesus, nessa compreensão, amou-os até o fim. E deu o exemplo por meio da lavagem dos pés, da bacia e da toalha, por meio do serviço. E quem são os meus hoje? Nesse momento em que estou restrito ao lar, ou sozinho, ou mesmo com a minha família, com meu esposo, ou com esposo e filhos, com pai, com mãe, com irmãos. Quem são os meus hoje? No meu aqui e agora. Quem são os meus? Quem eu precisaria lavar os pés? Jesus, como eu disse, ele conhecia a fragilidade de cada um. De Pedro, que naquele instante bem anterior não queria nem ser lavado. Em que em momento posterior negou Jesus. De Judas, que Jesus já sabia que iria negá-lo, que iria entregá-lo. De Judas, que entregou e estava previsto já por Jesus antes da Santa Ceia, que Jesus previu que iria entregá-lo, mas Jesus apenas os amou, serviu. E aí ele diz em João 13:15, que já foi lido: dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. E aí, nesse momento que hoje estamos vivendo, estamos sendo chamados a fazer exatamente a mesma coisa. E Jesus, continuando em João 13:16, 17, diz: em verdade eu vos digo, o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que quem o enviou. Se compreenderdes isso e o praticardes, felizes sereis. E é exatamente aí. Né? Queremos ser felizes, Renan? Queremos ter uma família feliz? Será que esse momento em que estamos vivendo, restritos ao nosso lar, um momento de pandemia, em que muitas pessoas estão sofrendo e até muitos de nós que estamos aqui partilhando desse momento aqui, nós estamos querendo ser felizes? E Jesus, ele diz: se compreenderdes isso e o praticardes, felizes sereis. Essa compreensão, Ruth, é exatamente a compreensão do serviço, né? Dessa dimensão do serviço. Que para muitos, na lógica humana, o serviço é a humilhação. O serviço é ser besta, né? É se deixar ser usado pelo outro. Quando, na verdade, na lógica de Deus, o serviço ele nos santifica,
ele nos transforma. É pelo serviço que nós resplandecemos a face de Cristo. É pelo serviço, é quando nós nos entregamos. É esse serviço que o Senhor está falando, que vai quebrando as nossas entranhas, vai quebrando a nossa arrogância, a nossa prepotência, porque nós queremos ser grandes, né? Mas eu vou formar no meu grupo, mas hoje eu tenho uma posição de destaque, eu não vou varrer o chão, eu não vou arrumar as cadeiras, porque as pessoas vão pensar que eu sou menos, né? Eu não tenho a importância que eu tenho. É exatamente aí essa lógica que o Senhor vem contradizer. Essa lógica é a lógica do homem, é a lógica do mundo, que o Senhor está dizendo assim, não é essa lógica que eu vim falar, não é dessa lógica. Eu vim falar de uma outra lógica, que é a lógica de Deus, que é a lógica do reino dos céus, que é a lógica do serviço. E esse serviço é o que nos torna humildes, que nos torna pacientes. É esse serviço que trabalha em nós a obediência. É esse serviço que o Senhor fala. O serviço, né, do Evangelho. É o serviço que vai nos dar essa vida nova, esse resplandecer novo. E aí volta novamente o que Jesus nos colocou. Se compreenderdes isso e o praticardes, felizes sereis. E aí quando a gente pergunta, como estamos vivendo isso em nossa família? Porque hoje, no aqui e agora nosso, estamos intensamente vivendo essa convivência, essa relação familiar, né? Estamos mais intensamente envolvidos. E aí não tem como se negar que as nossas mazelas, as nossas humanidades, elas começam a aparecer, elas começam a se revelar, elas começam a se manifestar, como se manifestaram as mazelas dos apóstolos. Mas Jesus nos amou. E se queremos ser felizes, e se queremos trabalhar essa relação de forma mais harmônica dentro do nosso lar, esse é o momento. Esse é o momento de vivermos isso. É a isso que estamos sendo chamados, de lavar os pés, de servir os nossos. Quando Jesus disse os seus, os nossos filhos, o nosso marido, a nossa esposa, o nosso irmão, o nosso pai, a nossa mãe, estamos sendo chamados nesse momento de convivência. Como essa atitude de Cristo está refletindo em nós, em minha família? Isso que você fala, né, essa entrega, é tão interessante porque de tudo isso que nós estamos partilhando, que estamos lendo no Evangelho, que nós vimos o testemunho do Senhor, ele está mostrando que é por aí que nós vamos nos santificar. Ele está mostrando o caminho de santificação. Então, não foi com teorias que o Senhor nos falou, não foi com teorias, não foi com palavras, ele fazia o que ele dizia. E aí eu pergunto, né? E aí é uma questão que vai para mim, vai para Ana Ruth e vai para todos nós que estamos assistindo, né? Muitas vezes nós nos orgulhamos, porque eu leio a Bíblia, eu sou consagrado, eu ando com tal, né? Mas às vezes não tem coragem de lavar o prato que comeu. Nesse momento da pandemia, você não tem nem quem faça, mas eu deixo lá o meu prato. Eu não tenho coragem de passar uma vassoura na casa, no apartamento. Eu não me disponho a ajudar para lavar um banheiro, para ajudar dentro da minha comunidade menor, que é a minha família, exercer esse serviço. E quando o faço, ainda faço alegando, mas eu já fiz isso, isso e isso. Agora é sua vez de fazer isso, isso e isso. Gente, por incrível que pareça, mas nós, se quisermos vivenciar esse evangelho, essa entrega, e eu digo, essa Eucaristia que o Senhor instituiu por nós, é pelo serviço que a gente vai testemunhar. A Eucaristia é um serviço que Ele nos fez, que Ele nos doa a cada dia. E é pelo serviço também que eu participo dessa Eucaristia. E a Eucaristia deve nos mover para esse serviço de entrega. Então, quando eu estou em casa, gente,
E numa casa de cristãos era para haver briga. Quem é que vai lavar o banheiro, quem é que vai lavar o prato, quem é que vai lavar a louça, quem é que vai varrer. Era para ter uma briga, uma competição. Mas infelizmente muitas vezes não é isso que acontece. Porque não é fácil. Eu estou no meu conforto, eu vou ler o livro, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso. Tem uma série de desculpas. Eu vou assistir uma série, vou assistir um filme, e agora eu não posso. E acabo perdendo a oportunidade de me fazer sair de mim e me entregar ao outro. Mesmo que o outro não reconheça. Mesmo que o outro diz, Renan, mas ninguém diz nem um obrigado. Mas eu faço e minha mãe não fala. Mas eu faço e minha esposa, meu esposo não reconhece. Passei o dia todo trabalhando e ninguém reconhece. É exatamente esse serviço, gente, que serve para o Senhor, que vale para o Senhor. Porque, Renan, o outro, meu filho, meu esposo, minha esposa, minha mulher, minha mãe, meu pai, ele me evoca, ele me provoca, ele me desaloja, ele me cura, ele me auxilia no processo de cura. E aqui eu queria partilhar, você também é testemunha disso, né? Nós temos 3 filhos que também são consagrados. Vivemos uma dinâmica dentro de casa que eu acredito que a maioria diz assim, lá deve ser muito fácil. Todo mundo consagrado. Né? E aí eu quero colocar para vocês, não posso negar, isso não negamos, não é, Renan? De que fomos mais do que abençoados, agraciados por esses 3 filhos, por Renan estar comigo. Né? Mas também eu tenho que trazer uma realidade. Só eu de mulher, dentro de casa, com 4 homens, trancados. E lá em casa, como eu sempre trabalhei fora, sempre nós tivemos uma pessoa que nos ajudava, né? Um auxiliar, né? Uma secretária. E aí, como eu trabalhava fora, eu acabei desistindo de orientar demais os meninos a entrarem num ritmo de ajudar, de fazer as coisas de casa, porque eu sempre tinha uma pessoa e eu não tinha o tempo, né? Trabalhando, levando trabalho para casa. Mas aí nós nos encontramos nesse momento de pandemia. Dentro de casa, a secretária também não podia vir trabalhar, porque se eu não podia ir, ela também não podia vir. Né? E aí estávamos nós 5 dentro de casa. Só eu de mulher, culturalmente, geralmente a mulher é a maior responsável pelas questões do lar. Né? Geralmente se instala isso. E aí estamos nós. E a questão maior que eu faço aqui é uma partilha minha. A tendência minha de mulher era olhar e dizer assim, meu Deus, não fez bem feito, não limpou bem limpo, não fez do jeito que era para fazer. E eu estava com 4 homens. Dividimos os serviços, né? 4 homens. Dividimos o serviço, Renan propôs a partilha e os serviços foram divididos. E a minha tendência humana natural era querer a cobrança do serviço do jeito que era para ser. Aquele jeito limpo, perfeito. Mas aí dentro de mim, a resposta deles da adesão ao ajudar me provocava uma resposta também. Quando eu fui convidada, eu e Renan, para vivermos aqui esse momento dessa formação, a gente começa a ler e a ser tocado. E a atitude de Renan, dos 3 meninos, começava a me provocar, a me desalojar. Por que você tem que reclamar, Ana Ruth? E eu começava a refletir. Será que eu tenho que pedir a cozinha exatamente do jeito que eu faço? O banheiro tem que estar lavado exatamente como eu faço? E aí eu comecei a recuar. Foi difícil, gente. Não é fácil. Porque a tendência da gente é que a gente tem uma verdade, tem um modo de ser, tem um modo de viver e a gente quer imprimir esse modelo. E aí, rememorando aqui, Jesus olhou para as fragilidades humanas de todos os seus apóstolos, despojou suas vestes, seu manto, pegou a bacia e a toalha e lavou os pés. E aí ele me provocou ao silêncio. E eu comecei a observar que essa minha atitude, que foi uma atitude refletida, que eu decidi, porque não foi fácil, os sentimentos que me impulsionavam eram para outras atitudes,
eu comecei a perceber que cada um ia fazendo aquilo que não estava acostumado a fazer de forma cada vez mais perfeita, no seu modo, não no meu modo. Isso também começou a se trabalhar algumas questões dentro de mim. As minhas verdades, as minhas certezas, as minhas crenças começaram a cair e a começar a ter um olhar para cada um deles, de misericórdia, de serviço. Só aí que o que a Ruth falou, eu não posso esquecer, né? É que quem nos ensinou muito bem isso também, quem vivenciou muito bem isso, é a nossa baluarte, né? Santa Teresinha. Ela entendeu e compreendeu a santidade nas pequenas coisas. Então, alguns podem estar perguntando, vixe, na instituição da Eucaristia, numa reflexão dessa, eles estão falando sobre lavar banheiro, sobre varrer casa, sobre lavar prato. Isso é muito pequeno para um momento tão grande. E é exatamente esse pequeno, esse ordinário, é onde se encontra o caminho da santificação, gente. O caminho da santificação, ele se dá dentro desse ordinário da minha casa. Renan, então, pensa Jesus desejou viver isso para a gente aprender. Não foi isso que ele disse? E aí é o que eu digo, né? Não adianta nada nós estarmos com a Bíblia, se a gente não tem coragem de fazer isso. Se a gente não está disposto a fazer isso. Se a gente não se desaloja. É fácil? É fácil? Você me pergunta, é fácil? Não. Não é Se fácil. você quiser que eu partilhe aqui, eu digo qual é o momento mais difícil. O momento mais difícil é quando você acaba de almoçar, você está doido para, às vezes, deitar um pouquinho, né? Dar uma sesta, um cochilo, e tem lá os pratos para lavar. E aí você sabe o que é sair de si, né? Então, como eu falei, a gente fez um rodízio. Mas nesse rodízio, quando é meu dia, não é fácil, né? Não é fácil. Ficar em pé, lavar os pratos, ajeitar a cozinha. Mas, gente, esse caminho é o que me transforma. Ali não conta o meu título, não conta a minha posição, não conta o dinheiro que eu tenha, o cargo que eu exerço. Ali eu sou servo. Eu estou servindo a todos, lavando o prato de todos. Eu não lavo só o meu, eu lavo o de todos. Que cada um lá em casa, um dia, lava o de todos. Varre a casa de todos. Gente, isso é caminho de santidade. É esse caminho, né, que Deus inspirou e mostrou por Santa Teresinha. Que é o mesmo que o Senhor ensinou, é o mesmo, a coerência é a mesma, através da última ceia, em que ele lavou os pés, que ele se dobrou, que ele se baixou, que ele se humilhou. É esse. Eu sou o pai da família, eu sou o provedor, junto com a Ana Ruth. Mas eu também lavo, eu também enxugo, eu também varro. Então, isso vai me dobrando também para que eu possa ir me santificando. E interessante colocar que eles também partilham dessa dificuldade. Que não estão lá satisfeitos, maravilhosamente decididos a fazer. Eles estão sabendo que tem que ser feito. E que assim é que é a nossa caminhada. Nós temos que decidir amar, decidir servir. Jesus, ele tomou uma decisão. Ele sabia que ia ser entregue, que ia ser flagelado, que ia morrer. Mas ele decidiu viver ansiosamente aquele momento e decidiu fazer essa entrega para que a gente pudesse hoje gozar dessa salvação. É por isso que a gente colocou, né, como subtema da nossa reflexão. O nosso Deus é o Deus da bacia e da toalha, é o Deus do serviço. A Eucaristia, ela passa pela bacia e pela toalha. A nossa santificação, ela passa pela bacia e pela toalha. Ela passa pelo serviço. A Eucaristia também é serviço, é santificação. E aí a gente encerrando com essa afirmativa, que Jesus, ele nos aponta um caminho que não gera nem vencedores, nem vencidos, nem vitoriosos, nem abatidos, nem quem cede e nem quem obedece ou quem domina, mas somente irmãos em comunhão. Fechemos os nossos olhos e com a mão em nosso coração, olhemos para dentro de nós e reflitamos sobre que vestes precisamos nos despir. Que manto precisa ser tirado de nós.
para que esse exemplo que Jesus quis viver ardentemente possa penetrar em nós, para que esse amor doação possa invadir o nosso ser, possa tocar em nós, possa se manifestar por nós, em nós, por nossas atitudes, possa alimentar os nossos pensamentos. E nesse instante agora de reflexão, se estivermos sós em casa, continuemos em união com Deus, pensando em todas as pessoas que precisamos, a partir do momento de sairmos dessa quarentena, acolhermos, servirmos, viver o amor doação. E se você está em casa, com seu marido, com sua mulher, ou com seus filhos juntos, ou com quem você estiver em casa escutando aqui esse momento, vocês possam dar-se as mãos. E nesse momento de mãos juntas, possam olhar um para o outro e iniciar um momento que vocês possam estar pedindo perdão pela não doação, pela arrogância, pela prepotência, pela não vivência desse amor doação. Que possam assumir o compromisso de viver desse aqui e agora, desse hoje, a partir de terminar esse momento aqui, a decisão de vocês será do serviço, da doação, da entrega, do aprendizado de tudo que Jesus viveu, desejou viver ardentemente nessa instituição da Eucaristia e nesse lava-pés. Amém. Quando colocamos tudo em comum, ninguém sai necessitado. A caridade não é sentimento, é obra, é comunhão. Jamais conseguirei amar os meus irmãos como tu os amas, como tu os amas. Se não for o teu amor em mim, se não for o teu amor em mim, não há amor maior então que dar a vida pelo irmão. Para o outro eu sou feliz, não há amor maior então que dar a vida pelo irmão. Pois o amor apaga os erros que há em mim, pois o amor apaga os erros que há em mim. Convidamos você a continuar conosco aqui na nossa programação, no Retiro da Semana Santa, amanhã, vivendo a sexta-feira e a reflexão que teremos para vocês. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Compartilhe também os nossos vídeos para aquelas pessoas que vocês acham que precisam estar escutando aqui conosco esse momento.